Meus queridos e amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela seja luz a guiar os teus passos. Que esta palavra, encontrando acolhida no teu coração, ela possa te educar, te corrigir, te converter, te santificar, te salvar. Que o teu coração seja um terreno fértil, para que esta palavra possa cair como semente e muitos e bons frutos sejam produzidos. Acabamos de ouvir o trecho do Evangelho de São Mateus e necessariamente a gente precisa sempre recorrer ao tema central do Evangelho para que nós possamos compreender mais e melhor o tema da justiça, sempre. E aqui então nós podemos contemplar duas realidades, ou dois modelos. Jesus está no templo. Jesus está com os sacerdotes e anciãos. São gente poderosa, um povo grande, poderoso, lá de Jerusalém, que cuida e são responsáveis pela parte religiosa e pela parte econômica, financeira. Os anciãos são grandes latifundiários, gente poderosa, gente rica. E eles estão sempre na postura de que são as pessoas mais fiéis, mais perfeitas, aquelas que mais observam e cumprem a vontade de Deus, as regras e as normas. E nós sabemos perfeitamente que tanto ontem, no tempo de Jesus, como hoje, o sistema econômico, político e também muitas vezes o religioso acaba marginalizando, rejeitando e excluindo muita gente. Muita gente acaba ficando fora, não participa. E é exatamente este o embate de Jesus com os sacerdotes e anciãos. E Jesus então conta uma parábola muito simples e exige deles uma resposta, e a partir da resposta que eles dão, eles próprios se condenam. Jesus não condena ninguém. A palavra de Deus não condena ninguém. Eu que me condeno. São as minhas escolhas. A forma como eu conduzo, oriento a minha vida, ela que vai dizer se eu sou de Deus ou não. Aquilo que eu escolho é que vai me condenar, que vai me revelar se eu estou trilhando o caminho do céu ou o caminho dos infernos. Então, diz o Evangelho, Jesus está em Jerusalém com os sacerdotes e anciãos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho logo respondeu: Não vou, não quero. Depois se arrepende, está mais descansado, menos estressado e acabou indo. O segundo filho, quando o pai manda ir para a vinha, ele logo se coloca todo na obediência, quase que dizendo assim: claro, meu pai, que eu vou, logo eu, que sou um menino bom, eu não falto uma missa domingo de manhã em Beberibe, sou bonzinho, eu até sou dizimista, cumpro todos os mandamentos, é claro, Senhor, que eu vou. Então diante de Deus se colocou todo na obediência, todo servo. No entanto, não foi. E aqui me faz lembrar muitas outras passagens. E nós poderíamos, por exemplo, recordar Pedro e Judas. Nós poderíamos recordar Pedro e Judas.
Pedro sempre muito impulsivo, sempre muito danado, responde, chega atrevido, fala o que vem, mas Jesus sabe, claro que Jesus conhece, Deus conhece a todos, mas para nossa compreensão, ali Pedro se revela, e quando Pedro se revela, ele se deixa corrigir. Oh Senhor, não vai não para Jerusalém, deixa de ser abestado, história é essa de morrer? Aí Jesus diz, mas menino, mas tu está querendo desviar o meu caminho, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então Pedro é alguém que se deixa corrigir, porque se revelou. Judas não, é todo direitinho, todo quietinho, toda obediência. No entanto, se esconde por trás a figura e a imagem do demônio, e ele entrega Jesus como a gente já conhece a história. Está lá, aparentemente sim, mas a vida, as atitudes dizendo não. Recorda também, me faz lembrar aquela passagem que a gente chama do filho pródigo. O filho saiu, pecou, gastou, mas se arrepende e volta. E o outro está sempre na casa do pai. Estou aqui, pai, eu sou bonzinho, eu não falto à missa no domingo de manhã em Beberibe, até eu faço caridade, dou esmola, estou convertido. Eu chego, ando com o texto debaixo do sovaco, eu estou convertido, ando com a Bíblia debaixo do sovaco e o texto no pescoço. O texto não é no sovaco não, o sovaco é a Bíblia. Estou convertido, ando com a Bíblia debaixo do sovaco, ou com o texto no pescoço, ou com a camisa de Nossa Senhora, ou da Pascom, ou do Sim à Vida. Eu sou bonzinho. No entanto, as tuas atitudes, as tuas escolhas, elas revelam o contrário. Você que sempre esteve comigo, não foi e não é capaz de acolher, de perdoar. Você não é capaz de implantar no seu cotidiano uma relação ou modelo de relações mais justas. Você não é uma pessoa boa, porque você ainda não está convertido. Então, quando Jesus coloca esta pergunta para os sacerdotes e anciãos, eles necessariamente precisam responder que quem fez a vontade do Pai foi o primeiro, que disse não, mas fez. E aí eles assumem a sua própria condenação, porque eles se acham, eles se dizem servos obedientes e cumpridores da lei. No entanto, não estão convertidos e não fazem a vontade de Deus. E o modelo e o sistema que eles implantam, defendem e fazem parte, rejeita, marginaliza e exclui, sobretudo pobres, mulheres, crianças, estrangeiros. E aqui, logo em seguida, o Evangelho vai dizer: pois bem, vocês então tenham cuidado, porque os cobradores de impostos e as prostitutas vão preceder vocês no reino dos céus. Vejam que palavra dura, que exige de nós necessariamente uma reflexão. Diante de uma palavra dessa, eu não posso ficar apenas olhando e contemplando como se não fosse para mim. Eu que estou na igreja, eu que participo da missa, eu que estou aqui toda semana, que sou dizimista, que ajudo, eu que sou de grupo, de pastoral e de movimento, eu preciso ser questionado por esta palavra. Ela não pode passar por mim sem cumprir a sua missão e realizar seus sinais. E cada um deve então se perguntar: como é que eu então me relaciono? Como é que está a minha vida e a minha fidelidade diante de Deus? Por isso
que a igreja, ela vai dizer, apresentar Nossa Senhora como modelo, apresenta Maria como modelo para a igreja, porque ela sim, de fato, se colocou toda serva. Eu sou escrava da palavra de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. E o resto da história nós já conhecemos. Então, nós estamos aqui hoje, somos também, a palavra de Deus, ela vem a cada um de nós interrogar. Como é que eu me comporto e como é que eu estou me relacionando com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Para melhor compreensão, nós temos a primeira e a segunda leitura. A primeira leitura é da profecia de Ezequiel. O contexto aqui é de exílio. A comunidade, o povo de Deus está no exílio. O profeta, então, ele precisa se levantar para apontar o caminho de Deus. E o que é que as pessoas no exílio, diante de dor, do sofrimento, da escravidão, elas dizem? Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Quantas vezes também nós não atribuímos a Deus e aos outros a culpa? Agora mesmo nós estamos passando por uma pandemia. Não é muito difícil encontrar alguém que... Cadê Deus? Onde é que Deus? A culpa é de Deus, é Deus que quer. Deus que quer não. Alguém morreu porque ia na moto a 200 quilômetros, aí chega na casa da mãe, às vezes, normalmente quem morre de moto são os mais jovens, bebeu ou fumou um cigarrinho, 200 quilômetros por hora lá na moto, morreu no acidente. Aí a gente chega na casa da mãe, não tem o que dizer, se não tem o que dizer, fica calado, dá apenas um abraço. Chore não, minha filha. Ó que abestamento, né? Aí chega e diz assim: não chore não, minha filha, foi Deus que quis. Deixa de abestamento. Deus que quis? Deus não. Foi culpa dele. Foi o que ele escolheu. Aí essa pandemia, é Deus que quer. Deus não. É culpa do nosso pecado. É culpa da disputa econômica, política deste mundo, dos países ricos, da indiferença, da falta de partilha, de fraternidade. A culpa não é de Deus, não. Vocês imaginem, pessoas que não têm onde morar, morrem nos hospitais, pessoas nas ruas pedindo esmola. É Deus que quer? Não, não é Deus que quer, não. Deus não quer isto. É consequência de um sistema político, de um sistema econômico injusto, que mata. É culpa do pecado do homem e da mulher. Então essa miséria que nós sofremos é consequência das escolhas do humano, sobretudo no campo político. E o que é que a primeira leitura está dizendo? Não venha culpar Deus, não. Aí o profeta se levanta em nome de Deus, porque aqui culpa Deus, culpa o outro. Às vezes quando o casamento não está dando certo, a culpa é da esposa, é do marido. Sempre tem alguém culpado. Eu não vou mais para a igreja, a culpa é do padre, que não é simpático. E eu aqui distribuindo simpatia para vocês. O seminarista também, ele é muito simpático. Ele dá umas gargalhadas que chega dó. Quando ele gosta de tirar foto rindo para mostrar os dentes. Então o profeta se levanta e diz: não, meu bebê, não, a culpa é tua. Você sofre as consequências da sua escolha. Ele diz aqui: ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes
é a vossa conduta que não é correta. Ou seja, foi o teu sim que é não. Foi o teu sim que é não. Porque quem está em Deus jamais vai sofrer estas consequências de dor, de tristeza. Ah, mas eu sou de Deus, estou sofrendo. Consequência do pecado social, do pecado do outro que me atinge. Imaginem se fôssemos uma sociedade, um mundo de Deus convertido, onde reinasse a partilha, a fraternidade, o respeito. Nós viveríamos no paraíso. Imagina esses milhões e bilhões que foram assaltados e roubados, que são roubados todos os dias do Brasil. Se fosse investido para o bem comum, o Brasil seria um paraíso. E nós não teríamos tanta miséria e tanta morte. Então esta realidade é consequência, é culpa do pecado. E sobretudo de um sistema, que é o que Jesus está questionando no Evangelho. Os anciãos e os sacerdotes. Então é minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça e pratica o mal, ele morre. Porque o fruto do pecado vai ser sempre a morte. E mesmo um justo, quando se desvia da justiça e pratica o mal, então ele morre. É por causa do mal praticado que ele morreu. Foi por causa da cachaça, do trânsito, da infidelidade, seja lá o que for, que ele morreu. É consequência, por causa da velocidade, por causa das drogas, porque foi assaltar. Teu casamento acabou porque tu botou gaia na tua esposa. Tua família está passando por discórdia porque está faltando amor, respeito dentro de casa. Então são as consequências. Eu estou gordo porque como macarrão. É assim que funciona. É a consequência. Então, continua dizendo: quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Um ímpio, quando se arrepende e volta para Deus, ele tem vida, vida nova e vida em abundância. A mesma coisa uma família que volta-se para Deus. A mesma coisa um país que se volta para Deus. Como pode ser feliz e abençoado um país que aprova o aborto? Não tem como. Não tem como ser feliz e abençoado. Não tem como a gente viver a justiça diante de tanta corrupção. Ou seja, converte o teu sistema, converte a tua vida e volta para Deus, que tu viverás e não morrerás. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Ou seja, teu sim seja um sim para as coisas de Deus, e tu viverás. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, a coisa mais linda de Deus, que a gente começou a semana passada e dá continuidade hoje. Não façais por competição ou por vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. O que é que a palavra está dizendo? Relações fraternas. Ou seja, eu estou em Deus pelo sim, pela obediência, e agora eu me responsabilizo, ou até mesmo como expressão, como consequência, eu cuido do outro, eu respeito o outro, eu amo o outro, eu procuro ser uma pessoa melhor, mais justa. Aí eu cuido da natureza. Se eu sou padre, eu cuido do meu rebanho, da minha igreja. Se eu sou político em Deus, convertido, então eu cuido do bem comum.
Se eu sou dona de casa, marido, filho, no teu lugar, na tua condição, e se cada um cuida de si e do outro, então todos estarão bem. Aí aqui nós teríamos os frutos de graça e de bênção. Não sofreríamos a consequência da morte, por causa da escolha, por causa do pecado. E logo em seguida, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses apresenta então a situação ou a realidade de Jesus Cristo, que embora sendo de divina condição, ele não se apega a esta condição, se fez homem, igualzinho a nós, exceto no pecado, e por causa da obediência sofreu a morte e morte de cruz. Por causa da obediência sofreu a morte e morte de cruz. Ou seja, quando eu estou em Deus, eu preciso necessariamente assumir as consequências de ser cristão. Eu preciso então muitas vezes assumir também a morte de cruz, ou seja, eu preciso deixar morrer em mim muitas coisas, e palavras como renúncia, sacrifício, fazem parte da vida do cristão, em nome de um bem comum. Eu renuncio muitas vezes para que o todo possa experimentar. Eu renuncio muitas vezes em casa em nome de um bem maior, que é a minha família. Então, a palavra de Deus nos convida a este encontro pessoal com Cristo, através do nosso sim, voltando-se para as coisas do alto, para que nós possamos, pela obediência, não somente dobrar o joelho diante do Senhor, mas que nós possamos anunciar e proclamar a honra e glória e proclamar a vitória de Deus em nossas vidas e em nossas escolhas. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu proclamo e eu anuncio a glória do Senhor através da minha vida, da minha obediência, através do meu sim, que significa a minha conversão. Que cada um de nós possamos acolher esta palavra, refletir sobre ela, refletir sobre a nossa vida, o nosso cotidiano. Se eu sou um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se eu sou ou não obediente. Precisamos ter cuidado, porque senão os cobradores de impostos e as prostitutas irão nos preceder no reino dos céus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, aumente a nossa fé, para que o nosso coração, a nossa vida se volte para Deus e sejamos de fato homens e mulheres convertidos. Que assim seja.